E terminou agora há pouquinho o empate do Santos contra o Atlético Mineiro, jogando lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Um para o Atlético, um para o Santos. Um gol do Igor Gomes para o Atlético e um gol do Tiquinho Soares para o Santos. Um jogo onde o Santos fez até um bom primeiro tempo, ou até um bom jogo, mas depois quase que o Zé Ivaldo põe tudo a perder. Um jogo que o Santos talvez poderia ter até melhor sorte dentro do jogo e o Zé Ivaldo acabou chutando o balde e de repente quase prejudicando por inteiro o Santos, que jogou quase o segundo tempo inteiro aí com 10 jogadores em campo. Olha, o jogo ele começou com o Santos tendo domínio, tocando a bola, sabendo o que fazer com a bola e estava melhor que o Atlético Mineiro. Foi bem melhor o Santos no primeiro tempo do que o time do Atlético Mineiro. O Santos fez um bom jogo ali no primeiro tempo e começou logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Lembra que eu falo aqui que o Santos tem que aprender, às vezes, pressionar a arbitragem dentro de campo, porque é isso que o pessoal faz. É isso que quem tem seus capitães, que vai em cima da arbitragem, faz ele no VAR para verificar e tentar ver se ele errou ou se ele acertou. Porque aos 5 minutos do primeiro tempo, numa bola bem enfiada do Lautaro para o Neymar, o Neymar sofreu pênalti. Aquilo lá é pênalti. Ah, mas ele já estava chutando a bola. Se vira, o rapaz chegou nele e derrubou ele dentro da área, dando carrinho dentro da área. Zagueiro que dá carrinho dentro da área, ele está pedindo para o árbitro marcar pênalti. Então, se você analisar o lance, é pênalti em cima do Neymar aos 5 minutos de jogo. E o Santos não sabe pressionar a arbitragem. Para o Santos está tudo bem. Tira a bunda da cadeira, Marcelo Teixeira, que o VAR está engolindo o Santos e ninguém está vendo. Tira a bunda da cadeira, Marcelo Teixeira. O VAR está engolindo o Santos e ninguém está percebendo. Ontem, no pré-jogo, que eu disse, eu ainda falei que era para o Santos pegar o finalzinho do primeiro tempo do jogo do Grêmio contra o Mirassol, lá na arena do Grêmio, onde o Grêmio foi enfiecado pelo Mirassol. Que Mirassol bravo nesse Campeonato Brasileiro, hein? Que coisa linda que tá o Mirassol. Mas eu disse aqui no canal que o Santos tinha que pegar aquele finalzinho de primeiro tempo e mostrar para os jogadores do Santos como que se faz quando tem um lance duvidoso dentro da área. Como que se faz? Não vai só um, não. E fica revezando, vai um, vai o outro, vai um, vai o outro. Que o árbitro tem poder. Você tem que ir todo mundo. Todo mundo tem que chegar no árbitro e fazer pressão com que ele vai no VAR para ver o lance. E foi o que aconteceu hoje. De novo, e o Santos não fez pressão, e o Santos foi prejudicado logo aos 5 minutos, porque teve um pênalti em cima do Neymar, e o árbitro não marcou, e o VAR errou e não chamou o árbitro lá no monitor. Depois, aos 32 minutos, o Lautaro ganhou um lance pela direita, cruzou, e o Neymar furou. O Neymar não acertou a bola. E aí, aos 46, o Cuejar quase que atrapalha a vida do Santos, chutando, mas o Brasão fez uma boa defesa. Aí depois veio o lance principal do jogo, talvez um dos lances mais principais, a defesa do Gabriel Brasão contra o Igor Gomes, e acabou o Igor Gomes acertando a cabeça do Brasão, um lance de jogo, e o Brasão sofreu uma contusão séria, chegou a crescer o galo ali. Olha, claro que a gente respeita a medicina, é claro, quem somos nós, mas eu acredito que ali o departamento médico não poderia ter deixado o Brasão continuar no jogo, não. Eu acredito que não. Assim, no meu ponto de vista, assim, olhando, e pelaquilo ali, para quem sabe que uma pancada na cabeça ela é muito perigosa, eu acredito que não. Era não, mesmo o Brasão falando, não, eu sou responsável, eu vou pro jogo, não, você não vai, você não pode ir. Tira, porque é melhor, porque depois, aos 19 minutos, o Brasão de novo caiu em campo e foi substituído. Está passando bem, a gente viu depois do jogo até já reportagens dizendo que ele está bem, mas é muito perigoso uma pancada daquela na cabeça e o jogador continuar no jogo.
Não, e ele ainda fez uma defesaça lá, de munheca, tirando de munheca, quando a bola ia sobrar pro, acho que era pro Arana, parece, alguma coisa assim, e ele acabou subindo, tirando aquela bola de munheca, uma bela defesa dele. Mas depois, aos 9 minutos da primeira contusão, teve a expulsão do Zé Ivaldo. Aí é o jogador ser muito inocente. Aí é o jogador ser muito inocente dentro de campo. O jogador ele tem que ter responsabilidade dentro de campo e tem que ter a leitura do jogo. O Zé Ivaldo não pode fazer o que ele fez hoje, abraçar o Hulk no meio de campo. Ele não pode. Eu tenho cartão amarelo, eu não posso, porque eu vou fazer, o Hulk vai se esborrachar para trás e ele vai me dar cartão vermelho. Eu não posso. Agora, é o jogador ser muito simples dentro de campo ou não fazer a leitura do jogo daquilo que está acontecendo no momento. Não pode, você tem que ter a leitura. Eu tenho um cartão amarelo, eu não posso fazer uma falta boba aqui, eu não posso. O Zé Ivaldo fez e prejudicou muito o Santos, porque aos 9 minutos do segundo tempo, o Santos ficou sem o seu zagueiro. Depois, aos 13 minutos, veio o gol do Atlético com o Igor Gomes. Uma bola enfiada ali pelo meio. Talvez a zaga do Santos cochilou, ou alguém ali cochilou. O Adonis Frias tinha acabado de entrar no jogo, talvez estava ainda se posicionando no jogo, mas não pode ali deixar do jeito que o Igor Vinícius entrou naquela bola ali no meio da zaga do Santos e saiu na cara do Brasão e fazer o gol. Olha, talvez, a não saída do Brasão, o Atlético conseguiu esse gol, porque o Brasão, ele não sai daquele jeito daquela bola ali, não. Ele sai abafando. Ele sai abafando. E o Igor Vinícius acabou fazendo o gol ainda no meio das pernas dele. E acabou ainda fazendo o gol ali no meio das pernas dele. Talvez o Brasão, sem aquela contusão ali, ele poderia ter salvado aquele lance do Santos, porque ele é especialista naquele tipo de lance ali. Ele é especialista. Aí depois, aos 19 minutos, foi aonde que saiu o Brasão e veio o Diógenes para o jogo. Veio o Diógenes para o jogo. Aí, aos 39 minutos do segundo tempo, o pênalti para o Santos. O pênalti para o Santos. O Tassiano disputou a bola sobrou para o Tiquinho Rodrigues, Tiquinho Soares, e aí acabou o Lianco fazendo pênalti. Para mim, um pênalti que não teve discussão, não foi nem chamado no VAR. Um pênalti legítimo para o Santos, e acabou o Tiquinho Soares aos 41 minutos, batendo o pênalti. Olha, o pênalti foi aos 39, o gol saiu aos 41. É muito tempo perdido. Aos 41, o gol do Tiquinho Soares para o Santos. E aí, aos 49 minutos, começou o Diógenes. O Diógenes, que eu já fiz um vídeo aqui no canal Peixinautas, falando que esse rapaz era julgado pela torcida do Santos sem jogar. Sem jogar. A torcida do Santos, 70% dos torcedores do Santos julgam o Diógenes sem ele entrar em campo, sem ele mostrar o trabalho dele. Julgam pela copinha lá de 2021, de 4 anos atrás. Eles julgam o trabalho do rapaz lá na copinha de 2021. Ele já jogou, me parece que foi contra o Ituano, e fez defesas interessantes, e me parece que teve um outro jogo também que ele fez defesas interessantes e não sofreu gol. E não sofreu gol hoje, de novo, que ele entrou contra o Atlético Mineiro. E ele acabou sendo ali um dos protagonistas do jogo, porque no final, com a bafa do Atlético Mineiro, tentando empatar, ele fez uma bela de uma defesa aos 41 minutos, aos 49 minutos do segundo tempo, aos 52, no outro chute do Igor Vinícius, que a bola passou fora, raspando, foi muito perigoso, um chute muito perigoso, e aí aos 53 minutos, outra defesaça do Diógenes, numa bola chutada pelo Natanael. E aos 55 minutos, essa foi interessante, de munheca, ele tirou que poderia ser o gol da vitória do Atlético Mineiro. Um jogador que realmente entrou hoje para segurar o 1-1 do Santos contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Um jogo até interessante do Santos, um jogo diferente do Santos. Principalmente o Santos com 10 jogadores, um Santos mais consciente dentro de campo, tocando a bola, tentando encontrar o companheiro, tentando enfiar a jogada. Foi interessante o jogo do Santos, sim,
contra o Atlético Mineiro. Talvez a expulsão, talvez não, a expulsão infantil do Zé Ivaldo acabou atrapalhando muito o Santos e quase colocou tudo a perder. Mas ainda no final, com as substituições que o Vojvoda fez, acabou o Santos ainda ganhando força e buscando um empate dentro da Arena MRV. Olha, para mim, o Brasão não é que ele foi tão espetacular no jogo, mas ele, depois ainda da contusão dele, ele fez uma defesaça lá, que ele levou a mão e tirou a bola, que a bola ia sobrar, e parece que era pro Arana. Ele ia fazer o gol, talvez o segundo gol do Atlético, e ele salvou esse lance. Para mim, uma nota 7 por essa defesa que ele fez, por essa defesa, porque ele não foi tão exigido dentro do jogo. O Gabriel Brasão não foi tão exigido dentro do jogo. Ele fez essa defesa, que foi a defesa muito importante no jogo. Talvez o gol, se ele não tem essa contusão, que eu acredito que ele já estava meio que baleado, talvez ele teria sim defendido, porque, é como eu disse, é a especialidade dele sair em cima do atacante ali e tirar o espaço do atacante. Mas, infelizmente, eu acredito que ele... Por isso que eu digo, talvez na contusão ele já tinha que ter sido substituído ali, porque a gente sabe que é uma pancada na cabeça, talvez ela não influi ali no momento, mas talvez passando 2, 3, 4, 5 minutos aí para frente, ela começa a te deixar meio que atordoado pelo calor do jogo, pelo calor do tempo e pela a ansiedade, pela aquela gana de vontade de vencer. Então, por isso que eu digo que talvez ele teria que ter sido, sim, substituído. Igor Vinícius. Talvez deu um pouquinho mole também na hora que o Igor Gomes pegou aquela bola e ganhou o dedo, jogou o corpo na frente dele, mas para mim uma nota 6 para o Igor Vinícius. Jogou um futebol até de uma maneira mais ajeitada dentro de campo, vamos dizer assim. Vamos esperar, porque o Mike nos outros jogos me deixou muito a desejar. Eu falei aqui no canal. Zé Ivaldo, para mim, jogou o balde de leite no chão. Para mim, eu vou dar nota 2, porque ele entrou em campo, fez uns cortes daqui, uns cortes dali, mas para mim, uma nota 2 para o Zé Ivaldo, porque o jogador ele tem que ter mais responsabilidade e ele tem que ter leitura do jogo, daquilo que ele está fazendo e está dentro de campo. Ele não pode ir açoito assim de qualquer jeito no atacante, principalmente no Hulk, que a gente sabe que você tem que ir firme, senão você vai levar a desvantagem. Foi o caso dele. Luan Pérez, um dos melhores em campo. Gostei da partida do Luan Pérez, de cabeça, por baixo, muito firme o Luan Pérez. Para mim, o Luan Pérez, uma nota 7,5. E o Escobar, sempre aquele Escobar que a gente já conhece. Talvez um pouco atrapalhado para atacar, mas na marcação ele é fenomenal. Ele marca, ele é um carrapato no pé do atacante. Então, para mim, uma nota 6,5 para o Escobar. O João Schmidt hoje foi aquele João Schmidt talvez um pouco mais ativo dentro de campo. Gostei até do João Schmidt hoje. Gostei do meio campo do Santos ali, com o Schmidt, com o Zé Rafael e o Vitor Hugo. Mas vamos chegar lá. O João Schmidt, para mim, uma nota 6 para o João Schmidt. Agora, para mim, quem jogou muita bola hoje foi o Zé Rafael. O Zé Rafael teve muito bem no jogo, correndo em todo espaço do campo, ajeitando, tocando a bola, tentando fazer jogadas. Para mim, o Zé Rafael, uma nota 8 para o Zé Rafael hoje. Gostei muito do Zé Rafael. E o Vitor Hugo, por ser uma estreia, por ser o primeiro jogo, o garoto ainda, mas vai crescer muito ali no Santos, eu não tenho dúvida. Para mim, uma nota 5,5 para o Vitor Hugo. Mas aquela função tática ali que eu acredito que o Vojvoda pediu para ele, ele acabou fazendo e executando dentro de campo. O Neymar, esse foi abaixo hoje para mim. Cochilando com a bola no pé, dormindo com a bola no pé, achando que as coisas vai fluir do jeito que ele quer, e não é assim, Neymar. Você tem que se expor um pouco mais dentro de campo e talvez ali correr um pouquinho mais e ser um pouquinho mais rápido com a bola no pé, e principalmente na hora de tocar ela. É claro que quem está falando é eu e quem está jogando é você, a gente sabe da categoria que você tem, por isso que a gente tem que cobrar. Para mim, hoje, o Neymar foi muito abaixo, para mim uma nota 4 para o Neymar. Que coisa, uma nota 4. O Guilherme, aquele Guilherme que a gente sabe como que é, de vez em quando faz o gol, mas ajuda muito taticamente o treinador dentro de campo. É o tipo de jogador que o treinador quer. Para mim, uma nota 5, ele que foi o escolhido para sair, para entrar o Adonis no lugar
dele para vir no lugar do Zé Ivaldo, e aí ele também foi massacrado ali na hora de sair, mas um jogo razoável do Guilherme pela tática que ele faz dentro de campo. E o Lautauro Dias? Lautauro Dias, para mim, uma nota 5,5. Foi uma estreia até interessante, correu bastante, tentando se ajudar. O Santos que precisa se ajeitar ali, naquele espaço final ali, para entrar na área para executar o gol, porque às vezes ali o Santos se perde muito, toca a bola e de repente acaba tocando errado e acaba se perdendo com a bola. Para mim, o Diógenes, esse para mim, ao lado do Zé Rafael, foi o melhor em campo para o lado do Santos. Para mim, uma nota 8 para o Diógenes. Fez defesas, tapou a boca daqueles talvez vazas Neymar que só sabem criticar, porque já pegaram o Robinho Júnior hoje e às vezes a gente já escuta um outro, já dá uma cutucada daqui, cutucada dali. Lembra que sempre eu falo que é mais fácil achar os defeitos que achar as qualidades? É muito mais fácil você destruir do que construir. Mas, para mim, o Diógenes, esse sim, honrou a camisa do Santos hoje, foi um dos responsáveis pelo 1-1 lá na MRV. Assim como o Zé Ivaldo, que foi um dos responsáveis pelo 1-1, porque o Santos estava bem no jogo e poderia ter vencido o jogo também se não é a expulsão do Zé Ivaldo. O Tassiano, que entrou, participou lá no lance do pênalti, disputando a bola, e a bola sobrou para o Tiquinho. Vou dar uma nota 5,5 para o Tassiano, talvez falta jogo também para o Tassiano, vamos ver agora com o Vojvoda, de repente dando mais chances para ele. O Adonis Frias, que entrou, fez uma partida razoável, para mim, uma nota 6, não foi assim tão exigido, comprometido na hora do gol, talvez pelo momento que ele acabou de entrar e logo saiu o gol do Atlético Mineiro. O Tiquinho Soares, esse sim, esse pegou a responsabilidade, sofreu um pênalti, bateu, fez o gol do Santos, para mim, uma nota 7. É isso que precisa o centroavante, é fazer gols, não importa de que jeito, mas balançar as redes. O Cabadeiro, que entrou, não entrou bem o Cabadeiro. Para mim, uma nota 4 para o Cabadeiro, assim como o Robinho Júnior, uma nota 4, entrou ali já no final do jogo, mas é claro que vai ter tudo aí para crescer aí. O Vojvoda, vou dar uma nota para o Vojvoda, uma nota 8 para o Vojvoda. Gostei do Santos, gostei do estilo do Santos já jogar, parece um Santos já diferente dentro de campo, procurando um companheiro sempre mais perto um do outro, se ajustando mais. Gostei do jeito que ele montou o Santos, gostei da entrada do Igor Vinícius, porque eu não vinha gostando do Mike, eu acreditava que o Igor Vinícius poderia ganhar a chance desse time aí, e principalmente também depois, quando ele teve aquela força de tirar jogadores, substituindo e colocando os outros jogadores, onde ele tirou até o Neymar. Não tomou conhecimento. Neymar vem cá, sai, porque vai entrar, parece que foi o Robinho Júnior que entrou no lugar do Neymar. Tem que ser assim. O jogador tem que respeitar o treinador, sair, e o treinador tem que ver o jogo de fora, não pode ficar só segurando o queixinho e vendo o jogo e o adversário massacrar. Hoje eu vou dar nota de novo para a arbitragem. Para mim, uma nota 4 para a arbitragem. Uma nota 4. Porque, para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, respeitando a opinião de cada um, houve um pênalti em cima do Neymar aos 5 minutos do primeiro tempo. O árbitro não marcou, o VAR não chamou e o Santos ficou mais uma vez a ver navios, como se diz. Nada marcam para o lado do Santos. Tira a bunda da cadeira, Marcelo Teixeira. O VAR está engolindo o Santos e o Santos está deixando de ganhar pontos dentro do campeonato porque o VAR não estão corrigindo aquilo que é para corrigir a favor do Santos. E os jogadores do Santos, todos minhocões, porque não sabem fazer pressão na arbitragem quando tem um lance duvidoso para o lado do Santos dentro da grande área. Portanto, tem que ser mais, fala muito no ouvido do árbitro. É isso que precisa fazer os jogadores do Santos, através do seu capitão e através de outras lideranças dentro do grupo. Fazer a rodinha em volta do árbitro e falar, vai no VAR porque você está errado e lá o que aconteceu está certo. Maneira que eu penso. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.